Amém, glória a Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Gênesis 3, versículo 15. Vocês encontraram? Gênesis 3, 15 diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Mais uma vez: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Amém, até aqui. Eu estou proposto já, desde o domingo passado, a compartilhar com vocês sobre a resposta da pergunta que os discípulos fizeram quando Jesus mandou acalmar a tempestade. A palavra diz que os discípulos estavam num barco e junto com Jesus estava dormindo no barco, então veio uma grande tempestade, a tempestade estava para naufragar o barco. O barco estava prestes a ir à deriva quando eles procuram Jesus. Jesus estava dormindo no meio da tempestade, eles acordam ele. Jesus então vem à beira do barco e ordena que o mar e o vento se acalmassem. E surpreendentemente o vento e o mar se acalmam. Eles que estavam andando com Jesus há bastante tempo fazem a pergunta que eu estou proposto a responder nesses domingos. A pergunta que diz: quem é esse? Quem é esse que é capaz de acalmar o vento e a tempestade, acalmar o mar? Quem é esse? É uma pergunta que todo aquele que se propor, se abrir a possibilidade de viver uma vida com Deus diária, realmente, dia a dia, de comunhão, não de religião, não uma vida religiosa, não uma vida de um relacionamento com uma divindade, onde a igreja acaba se tornando apenas mais um lugar que a gente vai. Então nós vamos na igreja, nós vamos no mercado. Então quando a gente precisa comer, vamos ao mercado. Quando precisamos, comer alguma coisa pronta, vamos a um lugar de comida pronta. Quando precisamos assistir um filme, vamos ao cinema. Quando precisamos de um lazer, vamos a um parque. Quando precisamos de alguma coisa, vamos em algum lugar. Quando precisamos dar uma arejada na cabeça, vamos passear. E enfim, a igreja no aspecto religioso acaba se tornando mais um lugar que a gente vai. Quando a gente precisa de uma bênção, a gente vai na igreja. Estou mal hoje, passei a semana mal, estou sentindo oprimido, vou na igreja. A igreja, nesse aspecto de ser um lugar de consumir algo, acaba sendo. Então quando eu estou precisando de alguma coisa, eu vou nos lugares consumir aquilo. Então quando eu estou mal por dentro, eu vou na igreja porque eu sei que lá tem uma coisa que eu posso consumir para o meu bem. Então eu venho na igreja mal e vou embora leve, vou bem. Quando a gente se abre para romper essa bolha, quando a gente se abre para uma vida relacional com o Senhor, dia a dia, então a gente deixa de entender o Senhor como uma divindade que eu presto culto, e por conta do meu culto bom, então daí eu recebo alguma coisa. Então eu venho aqui e a impressão que as pessoas têm às vezes é essa, que elas vão chegar aqui, vão fazer um culto bom, vão cantar bem alto, levantar a mão mais alto que puder, vão sentar e ouvir a palavra, vai concentrar na palavra, nem tomar água direito, vai morrer de sede, e não vai tomar água porque é o quê? Quer agradar o Deus. E aí se Deus se agradar dessa pessoa, ele diz assim: mas olha que o Galileu está cantando bem hoje, rapaz. Mas olha, rapaz, o Alex hoje veio bem, vou abençoar o Alex hoje. Cantou bem, levantou bem a mão, até chorar ela chorou. Olha só que lindinha. Ei, irmão, às vezes parece que a gente enxerga Deus assim. Então a gente chora, levanta a mão, e aí Deus olha assim: olha que culto bonito que Ele fez para mim, eu vou abençoar ela agora com esse culto bonito dela. Não é assim, não funciona assim. Funciona uma vida relacional, onde nós vivemos todo dia perto de Deus, consideramos Ele no nosso dia a dia, quando acordamos,
E vamos vivendo diariamente com Ele, não ignorando Deus no trabalho, não ignorando Deus na família, não ignorando Deus na festa. Às vezes eu tenho a impressão que quando tem uma festa, as pessoas batem o cartão de Deus. Diz assim: Deus, dá uma licencinha aí que eu vou numa festa. E aí depois eu volto e bato de novo. Irmão, a festa é o tendel. É o tendel brabo. É um tendel. Pensa num crente, a tentação do crente é numa festa. Tentação do crente é numa festa. Pode ser uma festa, irmão, de 15 anos. Ele mete o pé. Ele mete o pé. Eu não vou entrar nisso aqui não, deixa isso para outro dia. Você ia entrar, não tem fim, mas é verdade. Então, é o dia todo, o tempo todo, relacionado com Deus, Deus sempre. É inevitável, deixa eu falar para você, é inevitável que aquele que tem uma vida diária com Deus, um dia pare e diga assim: mas só um pouquinho, mas que Deus é esse? Que loucura! Como é que ele fez isso? Assim como eles, andando com Jesus, vivenciando com Jesus, chega uma hora que eles simplesmente param no mar. E eles olham para aquilo e dizem: uau, nossa, quem é esse aí? Que eu estou andando com ele, ele agora acalmou a tempestade. Aquele que viver diariamente com Deus e considerar Deus na sua vida inteira, ele mais cedo ou mais tarde vai parar e vai dizer assim: mas o que é isso? Mas que loucura! Acontece. Você não sabe as casas que eu fui. Você não sabe os ambientes que eu fui. Você não conhece. Você não conhece os lugares que eu frequentei. Você não sabe os cenários que me chamam de vez em quando. Você não sabe. Cenários às vezes que eu vou e nitidamente parece que dá para perceber o próprio diabo lá. Em casas, em famílias. E aí você, como esses dias aconteceu, e a gente orando por uma pessoa nitidamente perturbada. Irmão, deixa eu falar para você, a gente vive num mundo muito perturbado. As pessoas estão perturbadas. As pessoas não conseguem dormir mais direito. Os casamentos já não dão mais certo. Os pais perdem os filhos perdem os pais. A pessoa está na rua e fora de casa tem sentimento pela esposa, pelo esposo. Quando está junto é só briga. Está uma confusão, o mundo está confuso demais, é muita aflição. As pessoas andam perturbadas. Olha para você, os seus colegas de trabalho, ou você mesmo. Fala de você mesmo. Quantas vezes você não se pega perturbado dentro de você, brigando até com os ratos. Ratos tem que brigar, né? Mas brigando até com os bichinhos da sua casa, chutando lá os bichinhos, brigando com... Tem pessoas que briga, quando para ver, ela não se dá bem nem com ela mesma. Nem ela se entende mais. O mundo está perturbado. Mas é interessante você chegar num ambiente como esse e você percebe que alguém está absurdamente perturbado. E você começa a falar de Deus, falar de Jesus e falar das coisas de Jesus e simplesmente parece que no estralar de dedos a pessoa desarma e ela começa a sentir a presença do Senhor. E tu escuta depois, 1, 2, 3 dias depois, alguém ligar para você e dizer assim: pastor, tu não faz ideia, fazia anos que a pessoa estava assim. E parece que alguém veio e arrancou com a mão aquilo. Como agora, domingo passado, acabaram de me contar aqui. Vocês lembram que eu chamei as pessoas aqui na frente para orar por pessoas que não estavam aqui? Lembra disso, não? As pessoas vieram aqui na frente, acabei de ouvir na saída ali. Diz que um rapaz, a primeira vez que veio na igreja, estava sozinho, numa situação, eu não vou falar o detalhe porque é pessoal dele, mas uma situação delicada com uma situação com outra pessoa que não estava aqui. Ele chega à frente para orar por aquela pessoa e quando ele começa a orar por ela, a pessoa cai lá onde estava. E ela é tocada pelo Senhor onde ela estava, exatamente no momento que ele estava aqui de joelhos orando por ela. Aí para você, eu contando isso, está tudo certo. Amém, pastor, valeu, obrigado. Mas quando é com você e acontece com você, quando você está no barco, é muito fácil para você eu falar para aqui que o Jesus orou pela tempestade e o vento acalmou e vocês assim, ó, legal, parabéns para Jesus. Agora é diferente se você está no barco. É diferente se você está no barco com medo de morrer e aí Jesus vem e acalma a tempestade. É diferente quando nos envolve. Então é nítido, quando nós começamos a andar com o Senhor, é nítido que de vez em quando a gente acaba parando e olhando assim: nossa, mas que loucura, que Deus é esse que faz isso? Ele faz, continua fazendo. E a pergunta que aqueles que convivem com o Senhor às vezes fazem como eles fizeram: quem é esse? Eu estou proposto a responder nesses domingos.
E hoje eu quero falar exatamente sobre esse momento em que a palavra, lá no Gênesis, depois que a serpente, cheia do capeta, o diabo na vida da serpente, ele faz Eva e Adão caírem, e vem a condenação para ela, e o Senhor Deus diz para ela, que nasceria da semente da mulher, que ela até morderia o calcanhar dele, mas ele esmagaria a cabeça dela. Esse Jesus, eu quero falar hoje sobre o Jesus que tem o poder de esmagar a cabeça de Satanás. Isso acontece na plenitude dos tempos. A palavra fala que quando Jesus veio ao mundo, ele morre, e na morte dele, ele então sela essa morte, esse pisar na cabeça do diabo é selado, é feito, é realizado praticamente, objetivamente, quando Jesus morre na cruz. A morte de Jesus, que para muitos foi um sinal de derrota, na verdade foi um sinal de vitória, porque quando ele morre na cruz, ele morre pelos nossos pecados. Então agora, o pecado que podia dominar a gente, o pecado que aprisionava a gente, agora não tem mais poder sobre nós. O pecado que gerava a morte, agora não pode mais nos matar, porque agora nós temos acesso a Deus. Antes nós não tínhamos. O diabo pisava, esmagava, fazia o que queria, e as pessoas dependiam de todo um cerimonial para tentar ver. Quando Jesus morre na cruz, a palavra fala que o véu do templo se rasga de alto a baixo, e o véu do templo é justamente o símbolo do acesso direto do homem a Deus. Agora, onde você está, você faz assim: Deus, eu estou aqui, tem misericórdia de mim, e Ele escuta. Você tem acesso. Então agora a morte, o pecado, não domina mais você. Tanto que Paulo aos Romanos 5 deixa bem claro isso, 5:12. Eu vou ler lá o 15. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isso é, a dádiva dada pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Observe, a ação do diabo na vida do homem fez com que essa ação gerasse morte na vida de muita gente. Muita gente. Mas a palavra está dizendo que quando Jesus vem, ele promove algo que é muito maior do que o diabo fez. Então, se através do pecado, conduzido, manipulado pelo diabo, induzido por ele, se a boca aberta da Eva e do Adão, induzidos pelo diabo, pecaram, gerando morte a muita gente, agora Jesus na cruz gera vida a muito mais, muito mais. Ali acaba, o pisar na cabeça do diabo, que para você entender, é um fim, acabou. Quando Jesus está na cruz, nós falamos isso até hoje no podcast, quando Jesus está na cruz e ele diz está consumado, ele está assinando uma carta de fim. A dívida acabou, não tem mais dívida do homem com o diabo, com o pecado, com ninguém. A dívida do homem é paga, e o homem a partir dali é livre. Eu quero que você entenda isso, porque isso vai definir toda a sequência do que eu vou pregar hoje. Jesus na cruz é ponto final. Jesus na cruz não é argumento. Jesus na cruz não é argumento para a gente usar. Jesus na cruz é ponto final, é ponto de encerramento de todo o poder do diabo e do pecado sobre nós. Ponto final, acabou. Está consumado, fim, não tem mais. Chega. Eu fico às vezes pensando sobre o quanto as pessoas valorizam o poder das trevas. Eu fico, irmão, assim, pensando o quanto as pessoas valorizam o poder do diabo. Às vezes dando a entender que o diabo é opositor de Deus. Não é. O diabo é opositor nosso, mas não de Deus. Porque quem é que vai se opor a Deus? Quem é ele para se opor? Quem é ele para dizer assim, não, eu estou aqui. Lembra quando ele chegou no endemoniado lá na legião, e quando Jesus vai chegando, a legião já vai dizendo assim, ó, o que temos nós contigo, ô Nazareno? Eu não tenho nada contigo. É a mesma coisa que alguém chegar perto de você com 2 metros de altura,
140 quilos de músculo, uma pistola na cintura, mais um fuzil, e aí pergunta para você assim, e aí? Aí você diz o que, irmão? E aí o quê? Ou você diz, não, opa, foi mal aí, desculpa aí, até amanhã, foi mal, eu errei, perdão. É assim, irmão. Quando Deus chega, quem se opõe, irmão? Que diabo e demônio vai dizer assim, não, eu estou aqui, eu que mando. Que eu que mando, rapaz? Não tem conversa, ninguém se opõe ao poder dele, ninguém se opõe ao Senhor. A nossa luta é contra a carne e sangue, contra os principados e potestades, a nossa. Mas a dele não tem luta, ele já venceu na cruz é ponto final, acabou. Não tem conversa, não tem diálogo, não tem argumentação. Cruz não é argumento, cruz é ponto final. Então ali na cruz, Jesus estava selando o que foi dito lá. Agora, como ele é muito bom, vou falar para você, irmão, Deus é muito bom. Isso era o suficiente, não precisava de mais nada. Nada, absolutamente nada. Ô pessoal, então, a dívida de vocês, que levava vocês para a morte eterna, lá para o inferno, e o que quer que seja, eu já paguei, agora é só vocês crer e está tudo certo. Irmão, ele só precisava fazer isso. Só isso. Porque na verdade é o que mais importa. Mas além de fazer isso, além de resolver a dívida final da humanidade, aquela que quando nós partimos para o lado de lá, nós acertaremos essas contas, além de fazer o que é essencial, que é importante, eu não vou entrar na questão da essencialidade e da importância da eternidade hoje, porque não é o propósito, outro dia eu falo sobre isso, mas para resumir, todo mundo sabe que no final da vida não importa nada que você tenha conquistado, dinheiro, bem, carro, nada importa, a única coisa é você e o fim. Todo mundo vai para lá sem nada. Então eu estou falando para você que quando você vai para lá, o que realmente importa aparece. E ele já resolveu esse problema lá. Ele não precisava fazer outra coisa, mas ele fez porque ele é bom. Olha só, o que ele diz lá em Romanos 16 e 20. Em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Porque ele não é opositor de Deus, mas ele é opositor nosso, opositor da igreja. Ele se levanta contra nós. Nós ainda continuamos com as nossas guerras diárias. Nós continuamos com as nossas lutas. Você sabe muito bem das lutas que passam na sua mente, no seu coração. Você sabe. Você sabe as guerras que você enfrenta dentro de você, você não conta para ninguém. Às vezes até nem a esposa sabe, nem o esposo sabe das lutas que você carrega na sua mente. Das orientações e direções e as vontades que você tem. Você sabe muito bem. Você conhece, você sabe que você ouve, você sabe que você pensa, você sabe muito bem das guerras que você tem que enfrentar. Pois para essas guerras, ele também deixou à disposição de você o poder dele, para que você derrote o Satanás contra a sua vida. E para falar sobre isso, eu quero citar pelo menos 4 exemplos, porque eu poderia falar de muitos exemplos. Mas eu vou falar de apenas 4, bem simples, do nosso dia a dia. O primeiro que eu quero falar é Daniel. Daniel foi um jovem correto, um jovem do bem, próspero, feliz, organizado, inteligente. O povo todo dele foi preso, levado para a Babilônia, ele também foi junto. Quando ele chega na Babilônia, ele teve a possibilidade de, estando na Babilônia, derrotado já está na derrota, já foi, o país inteiro foi capturado, já é escravo, já está lá. Para o Daniel, sendo escravo, e sendo selecionado dentre o seu povo, os melhores, para ser escravo nos melhores lugares, era muito mais cômodo para Daniel ceder aos convites daquele povo e viver para agradar o rei e ganhar com isso benefícios. Mas ele não fez. Ele optou por viver de acordo com o direcionamento de Deus, viver de acordo com a vontade de Deus. E deixa eu dizer para você uma coisa: todos aqueles que se propõem a viver de acordo com a direção de Deus, todos eles são abençoados. Eu nunca vi alguém que colocou no seu coração o desejo de servir ao Senhor, de obedecer ao Senhor,
de fazer as suas orações com o coração, como eu falei agora há pouco, de viver realmente de verdade. Eu nunca vi uma pessoa que se propôs a isso não ser abençoada. Eu nunca vi. E ser abençoado, não confunda, ser abençoado não é os bens que você tem. A bênção, a maior bênção, é a bênção da plenitude. Eu preguei domingo passado ou retrasado sobre isso. A pessoa mais abençoada no mundo é uma criança de 4, 5, 6 anos, que olha para o pai e para a mãe e enxerga nesses dois a plenitude de tudo que ela precisa. Ela não perde sono por comida, ela toma xingão e depois ela está sentada do lado, ela fala bem, ela pensa só bem. Criança de 4, 5 anos, ela é plena. Sabe por que ela não perde sono? Porque ela é plena. Ela é cheia da plenitude, da certeza de que ela tem um pai e a mãe, e o pai e a mãe não deixarão faltar absolutamente nada para ela. Isso é bênção, irmão. Se ela come o salgadinho coisadinho lá, o 1,50, ou se ela come o salgadinho, tem diferença? Faz diferença? Faz diferença nenhuma. Se ela tem um carrinho de rolimã, um carrinho de madeira que você fez com a mão para ela brincar, e se ela tem um carrinho de controle remoto de R$1.000, para ela não faz diferença nenhuma. Criança de 4, 5 anos, isso é bênção, isso é ser abençoado. É você saber que tem um Deus que cuida de você em tudo que você vive e que você faz. Você não anda angustiado por absolutamente nada. Isso é bênção. Ser abençoado é isso. Tem outras coisas? Tem, na medida de cada um tem. Mas a verdade é que a bênção, de fato, a raiz da bênção é na certeza da plenitude. Eu sou pleno em Deus. Não me falta nada, eu tenho que comer. Ele mesmo fala, eu tenho que comer, eu tenho que vestir, eu tenho uma família, eu sou feliz, eu sou pleno, não me falta nada. Isso é bênção. Isso é ser abençoado. Eu nunca vi alguém que serviu ao Senhor não ser assim. Nunca. De você chegar numa pessoa com a vida destruída, às vezes assim, por uma enfermidade ou alguma coisa, uma dificuldade, e você pergunta, e aí, como é que está? Deus está cuidando de mim. Eu estou bem. Mas não está aflito. Eu sei, dói, mas Deus está cuidando de mim. Irmão, isso não tem preço. Isso não tem preço. Bateram no seu carro. Você tinha comprado agora há pouco. Acabou não fazendo seguro. Bateram. Aí você chega naquele que é abençoado, que segue as coisas de Deus, e aí você acha que vai encontrar desesperado, xingando, se agarrando no soco com quem bateu. Xingando, brigando, reclamando. Aí você fala com ele, assim, amém, Deus está cuidando de mim. Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo, Deus conhece tudo. Ah, pastor, é impossível isso. Lógico, é o dia que você começar a conhecer o Senhor, você vai saber que não é impossível não, é possível sim. Isso é bênção, isso é ser abençoado. Todo aquele que resolve seguir o Senhor e viver próximo dele, eu nunca vi alguém que segue e serve ao Senhor não ser abençoado. Nunca vi. Até porque a palavra de Deus diz que nunca viu um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Nunca. Nunca. Aquele que segue e ama o Senhor, ele pode passar por vales, mas ele é abençoado dentro do vale. Dentro do vale ele é abençoado. É impressionante, irmão. É impressionante o quanto aquele que serve ao Senhor, que ama o Senhor, quando ele passa pelo vale, ele consegue enxergar bênção no vale, paz na tempestade. É assim, é a bênção do Senhor. Acontece. Daniel está lá preso, escravizado, mas ele consegue ter autoestima, ele consegue ter alegria. Então o que acontece? Ele destaca. Sabia que às vezes você tem um brilho, você tem capacidade, tem competência, você tem muita coisa para oferecer, mas às vezes por conta de uma dor ou uma coisa qualquer que você passa, as pessoas olham para você e não vê nada. Sabia? Às vezes tem saúde, tem tudo, mas acontece um problema, como você não é abençoado, as pessoas olham para você e dizem assim, nossa, coitado. Coitada. Sabe? Não esboça nada. Daniel mesmo escravizado, perseguido e outras coisas que eu nem vou falar aqui dos detalhes que ele passou indo para lá, ele conseguiu ter isso, porque ele era abençoado. Então ao olharem para ele, vendo isso,
o rei Dário decidiu então instituir 120 sátrapas que iam governar lá o país. Dos 120, colocou 3 como líderes, como supervisores. Dentre os 3 estava Daniel. Daniel era supervisor. E como aquele que é abençoado por Deus, tudo que ele bota a mão prospera, porque ele sabe que é abençoado por Deus, então ele começa a fazer as coisas e ser abençoado, irmão. Tudo que ele coloca a mão é abençoado. Já viu isso? Aí alguém te persegue no teu trabalho, mas tu é abençoado. Aí te dão o pior emprego, pior função, no pior horário. Tu pega e faz bem, melhor que os outros que estão até recebendo mais que você. E alguém diz assim, ué, o que houve com ele? Não, não é a bênção de Deus na vida dele. Daniel foi assim, Daniel foi abençoado. Daniel foi abençoado. Então ele começa a prosperar, a destacar dos outros. E aí prepara, irmão. Quando tu começar a destacar dos outros, eles vão ter inveja de você e vão começar a te perseguir. O mal, principalmente, não gosta daqueles que começam a viver em paz, viver bem, produzir luz. Você começa a ser abençoado. Aí as provações começam a vir contra você e aí nada derruba a sua luz. Aí o mal começa a ver a sua luz e diz assim, eu tenho que apagar essa luz. Essa luz vai me causar problema. Aí você está no trabalho, você não fala, irmão, não precisa. Deixa eu dizer uma coisa para você, você que é de Deus, você está no trabalho, você quer ser luz, então não fique tranquilo, só faça o seu melhor como se fosse para Deus. Em paz, que você vai começar a iluminar, a brilhar. E aí Daniel começa a iluminar, começa a brilhar, o mal dá um jeito de começar a armar contra ele, vamos derrubar ele. Irmão, o mal sempre vai encontrar um hospedeiro. O mal sempre vai encontrar um hospedeiro para produzir o mal. Então lá encontra os 120 mais os 2 líderes, resolvem então armar uma arapuca para Daniel e vão conversar com o rei. Falou, rei, seguinte, quem sabe o senhor não bota uma lei de quem não adorar o seu Deus e adorar outro Deus, que a gente prenda e bota na cova dos leões. E o rei olhou, olha, sabe que é bom, mas eles já sabiam o que Daniel fazia, estava manipulado já o negócio. Eles já estavam armando contra Daniel, sabendo que Daniel orava a outro Deus, eles armam uma arapuca para pegar o Daniel. Então eles levam para o rei, e o rei diz assim, não, tudo bem, vamos acertar. O rei assinou, eles pedem confirmação, o rei confirma a assinatura de que aquele que orasse a outro Deus seria jogado na cova dos leões. Quando o rei assina e certifica a assinatura, então eles revelam o plano maquiavélico. Então, rei, o Daniel está orando lá. Já estava armado já. O Daniel está orando lá. E aí o rei bota, né? Dá para se dizer que o rei bota a mão na cabeça e diz, nossa, o Daniel, ele gostava do Daniel. Mas ele tinha que cumprir a palavra dele, então ele bota Daniel na cova dos leões, prende, sela a porta da cova dos leões para que Daniel morresse, mas o rei com dor no coração, porque sabia da pessoa que Daniel era, mas manipularam, armaram contra ele e conseguiram pegar. Quando manipularem contra você, às vezes vão te pegar, sabia não? Mas o Senhor vai ser contigo, fique em paz. Eles botam Daniel na cova dos leões. Quando Daniel entra na cova, irmão, que eu falei no início, meu irmão, aquele que decide seguir e viver com o Senhor, ele sempre vai ser abençoado, até na cova dos leões. É impressionante. Aí ele entra na cova dos leões e os leões não conseguem morder ele dorme no meio dos leões. Que Deus é esse, hein, irmão? Que Jesus é esse? Quem é esse que faz o leão dormir com fome e não comer ali o Daniel? Quem é esse Deus? É esse. Ele faz isso quando você se propõe a viver com ele. Passa a noite, o rei não consegue dormir porque ele gostava do Daniel. Quando amanhece, ele vai chamar Daniel, Daniel, tu tá aí, Daniel? E Daniel responde, estou vivo aqui, rei, tá tudo certo. Os leões dormiram aqui comigo, tá tudo bem. Aí o rei tira Daniel e bota aqueles que armaram a arapuca contra Daniel, tudo a morrer, inclusive as famílias. Todos são devorados pelos leões, mas Daniel fica livre. Sabe por quê? Porque o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. O segundo exemplo é de Jó. Jó, você conhece, eu procurei usar exemplos que você conheça. Jó, um homem íntegro, correto, amava o Senhor, foi colocado na prova, a fidelidade dele foi colocada à prova, porque o diabo disse do Jó, rei, Deus,
o Jó é assim porque tu abençoa ele, eu vou tirar tudo dele, vamos ver se ele abençoa ainda. Pois bem, tirou tudo dele. Tudo. Os filhos morreram, ele perdeu todos os bens e no final ainda ficou com lepra. Aí o diabo ficou olhando assim, agora vai, agora ele vai negar, agora ele reclama. Vamos, reclama, vamos. Agora eu quero ver ele reclamar, espraguejar, xingar Deus, xinga Deus, xinga Deus. Reclama de Deus, reclama, reclama. O diabo está ali, irmão, na tua volta também, sabia não? Na tua volta também. Vai, reclama, reclama de Deus. Fala mal de Deus. Mas Daniel, irmão, como eu falei, o Jó, assim como Daniel, vivia com o Senhor, rapaz. Ele vivia com o Senhor. Ele vai para a prova, mas ele é pleno. Ele é completo, ele é abençoado. Aí ele vai para a prova, sem os filhos, tudo doente, se cavando com telha. E aí a mulher dele, o mal, sempre vai encontrar um hospedeiro. E a mulher olha para Jó e diz, ô Jó, tu tá todo esculhambado, Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. O que o Jó diz? O que o Jó diz? Como falas uma louca mulher? Deus deu. Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, irmão? Bendito seja o nome do Senhor. Mas como que alguém nesse estado não consegue reclamar, espraguejar, dizer contra Deus, irmão? Porque ele é abençoado, e aquele que é abençoado, ele é pleno mesmo na prova, e o Jó faz isso. Lá no final ele diz, antes Deus, eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, eu sou abençoado, e o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Amém. O terceiro exemplo, Gideão. Gideão foi desafiado a um trabalho além das suas competências, assim como você. Gideão foi chamado para com 300, na verdade, sem condição primeiro de liderar nada. Gideão foi chamado para fazer um trabalho do Senhor. Deus queria fazer alguma coisa na vida de alguém, na vida do seu povo, e escolheu Gideão, e Gideão não tinha condições de fazer. Ele fica com medo, faz prova com o Senhor, você conhece a história, pede lá para ficar úmido a lãzinha lá e seco o chão, no orvalho da manhã, e depois acontece, ele pede então outra vez, diferente, que fique molhado o chão e a lã ficasse seca, e assim ficou também. Ele entendeu que Deus estava chamando ele mesmo sem condições. Ele se levanta com os 300 homens, e ele vai para uma batalha contra os midianitas, contra lá os inimigos. A palavra diz que era como se fosse um mar de gafanhoto. Os midianitas e os amalequitas. A palavra diz que o exército deles era como inúmeros gafanhotos assim. E ele com 300. Exatamente como você se sente quando você é impulsionado pelo Senhor para ser bênção na sua casa, na sua família. Você se sente incapaz. Mas deixa eu falar para você, como eu sempre digo, o mundo, as pessoas da sua família, estão esperando por você. É você. Não, pastor, mas eu nem sei falar direito, eu não consigo me posicionar lá, eu fico sem jeito de dizer. Foi exatamente o que Gideão falou. Minha família, tua família, irmão. Deus chamou você para a sua família. Deus chamou você para seus colegas de trabalho. Deus chamou você para seus vizinhos. Deus quer que você seja bênção na vida deles. Deus quer que você vá lá no lar mais destruído, na família com mais problemas, dos seus amigos, vizinhos, parentes, colegas de trabalho. E quando eles disserem assim, eu estou mal, Deus quer, Deus conta com você, como eu digo sempre, como parte da solução e não do problema. Acontece que você envergonhado, tímido, sem condições, como estava Gideão, quando você ouve alguém falar do seu lado assim, ô fulano, ô Isaías, eu estou mal, cara, eu estou muito mal, eu passei o fim de semana mal, eu estou com problema na minha família, os meus filhos, a minha mulher. Hoje a maioria de vocês, a maioria real, vai dizer assim, que ruim, né? Puxa vida, é ruim, né? Vou orar por ti. Nunca mais. Nunca mais. Não ora nem por ele mesmo, vai orar pelo tal do colega. Mas olha aqui. Deus chamou Gideão
para cumprir uma missão dele. Deixa eu falar para você uma coisa, irmão. Você que é aqui, que já é membro, você que não é também, se Deus tocar o seu coração com essa palavra, entenda, pegue ela para você. Mas a verdade é que Deus conta com você. Não é um exército como um gafanhoto. É só o teu tio, tua tia, tua mãe, teu pai, teu irmão, teus filhos. É só eles. Mas quem que vai lá ser bênção na vida deles? Eu? Não dá, não tem como, é impossível. É você, irmão. E aí você vai dizer assim, eu não tenho condição, eu não posso. Sim, realmente você não pode. E você não tem condição, até porque nunca foi sobre você. Não foi sobre Gideão, foi sobre Deus. Deus fez. Então eu quero que você entenda, eu quero, pelo amor de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso adversário, o diabo, ele faz você acreditar que você não pode, que você não consegue, que você não vai ter o jeito, que você não vai ter as palavras. O diabo quer fazer você acreditar que você não tem como, no meio da sua família, ser instrumento de Deus, para que a sua família seja abençoada. Ele faz com que você se sinta mais parte do problema do que da solução. Você não se sente com forças para olhar para alguém do seu lado e dizer assim, não, mas deixa eu falar uma coisa para você, o Deus que está na minha vida pode resolver esse problema. Eu falando isso é fácil, para você é impossível dizer isso. É impossível, mas eu quero que você entenda que quem faz isso ser impossível é o diabo. Porque você pode sim, porque não é sobre você, é sobre o Deus que você acreditou e acredita. E esse Deus que habita em você, ele tem o poder de fazer com que você seja instrumento para seu vizinho, seu irmão, sua irmã, seu familiar, seu colega de trabalho, os piores que tiver lá. Ah, pastor, tá falando isso aí, pastor, porque tu não conhece meus parentes. Fique em paz, irmão. O Deus de paz, ele vai te usar também para eles, ele pode. Não é sobre você, é sobre Deus. É sobre o poder que ele tem. Gideão, então, acredita nisso. Ele se apodera disso, de que o poder não era dele, de que o poder era de Deus, de que ele era o escolhido, assim como você é o escolhido para a sua família. Diz, deixa eu falar, agora não vai ser eu, irmão. Pega lá um vídeo meu lá, eu faço um vídeo com o nome do seu parente. Pega e leva para ele. Olha, o pastor mandou um vídeo para ti aí. Ele vai olhar e dizer, legal, legal, show de bola. Você é teu pastor? Legal. Obrigado, diz obrigado para ele. É isso aí que a maioria vai dizer para você. Você é que vai dizer. Quem é o pastor? Não, sai fora, esses caras não prestam. Agora, se você disser diferente, se você disser diferente, não é sobre essa igreja aqui, irmão. Igreja tem um monte. É sobre a sua família. É sobre seus parentes. Sobre você ser bênção para ele, você ser parte da solução e não do problema. E você pode, você consegue. Você consegue. Ah, pastor, mas é que você não sabe, pastor, o mês passado eu estava com eles e eu era pior que eles. Então tá bom, então agora você vai ser instrumento de Deus, porque na sua fraqueza que Deus revela a glória dele. Ele pode. E aí quando você, assim, olha o que eu vou dizer para você, Gideão foi então e com os 300 ele vence, e a palavra diz que foi com trombetas, com tochas e com jarros, para que ficasse bem claro que quem tinha feito foi o Senhor. Então, sobre você ser instrumento de Deus, para a sua família, para os seus vizinhos, para os seus parentes, para os seus colegas de trabalho, deixa eu falar para você, que o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Vocês serão bênção sim para eles, eu tenho certeza disso. Quarto e último, Noé, 120 anos construindo a arca. Uma coisa sem sentido para a época e para as pessoas que estavam na volta dele. Não faz sentido. Não fazia sentido Noé estar fazendo uma arca durante 120 anos. Não foi um dia. Assim como não faz sentido para muitas pessoas o que você está fazendo. Construir uma família na bênção do Senhor. Falar com Deus todos os dias. Consultar ao Senhor sobre a tua vida. Fazer coisas ou deixar de fazer coisas para agradar o Senhor, ou fazer coisas para agradar o Senhor, não faz sentido para as pessoas. Eles vão zombar de você, assim como zombaram de Noé. Vão zombar de você, zombam toda hora. Eu ouço zombaria o tempo todo, daqueles que decidem seguir ao Senhor e construir uma coisa que para o mundo não faz sentido, construir família.
Construir família hoje, do jeito de Deus, do jeito certo, para todo mundo é zombaria. Vão zombar de você. Quando você não se dobrar para as tentativas, para as coisas do mundo, e você começar a construir uma família do jeito certo, do jeito de Deus, seus colegas, seus amigos vão zombar de você, suas amigas vão zombar de você. Assim como zombavam de Noé, mas ele ficou 120 anos ouvindo chacota, ouvindo zombaria e construindo a arca. Sabe por quê? Porque ele confiava no Senhor. E você vai se dobrar, irmão? Vai ficar quanto tempo? As pessoas soltam a mão, elas começam a construir do jeito do Senhor. Começam a construir, eu creio, eu acredito, eu vou, é contra o mundo, mas eu vou. Estão zombando de mim, mas eu vou. Estão falando mal de mim, mas eu vou. Eu perdi amizades, mas eu vou. Me abandonaram, mas eu vou, porque eu acredito que Deus está fazendo uma coisa na minha vida. Eu estou construindo algo abençoado, assim como Noé construiu. Vão zombar de você, mas quando estiver pronto, irmão, quando estiver pronto, e você estiver dentro da arca, com a sua família, e vier rios, e chuva, e tempestade, e bagunça um para lá, e arrebenta o outro para lá, eu vi. Eu estou hoje com 38 anos de idade. Nasci e me criei na igreja. Quando eu tinha 15, 16, 17 anos, você não faz ideia o que era ser crente naquela época. Hoje é barbado, irmão. Até o Neymar vai em cela, aquele vagabundo. Traidor de mulher sem vergonha. Até o Neymar. Todo mundo é crente hoje. Anitta, Bruna Marquezine, todo mundo é crente. Hoje é bom, irmão. Hoje é bom. Na minha época, terno e gravata com 14 anos, Bíblia embaixo do braço, menina não podia cortar cabelo, só de saia, futebol, botava calça para fazer o futebol, irmão. Você não faz ideia o que eu ouvi, de zombaria que eu ouvi. Você não faz ideia o que era se sentir diminuído do lado de pessoas que ostentavam grandeza, mas eu estava construindo uma arca. Hoje eu e a minha família estamos dentro da arca, e não são poucas vezes aqueles que ostentavam e zombavam de mim batem na porta e dizem assim: ô pastor, faz uma oração por mim, pastor. Irmão, eu tenho uma memória, eu só não lembro de filme. Eu vejo semana passada, na 2 semanas eu não lembro mais, mas de gente, de pessoa, de nome, de gente, rapaz, eu conheço todo mundo. Pode envelhecer 40 anos, lembro, conheço. Aí eu olho assim, tudo bem? Claro, vamos orar. Às vezes dá vontade assim, lembra de mim? O diabo é sujo, irmão, mas eu não me dobro. Não faço. Eu não faço, mas eu sei. Eu já ouvi tanta zombaria. Eu já fui tratado tão mal por ser crente. Mas eu estava construindo uma arca. E hoje salve. E aqui, olha só que legal, Anderson. Não é, Verlindo, não é só eu, Priscila, Luísa e Joabe. Não é só mais esses que estão na arca, meu irmão. Eu olho para o lado e eu vejo uma multidão de gente que veio para a arca. Tá todo mundo abençoado aqui. A maioria, né, o Everson? A maioria está abençoado. Gente que veio para a arca que eu humildemente não me dobrei. Quando sofri as tentações, quando fui zombado, xingado, quando fui esculachado, eu não me dobrei, eu continuei construindo. E hoje, 2023, irmão, muita gente é abençoada na arca, que Deus permitiu que construísse através da minha vida. Agora e você? Vai construir a arca? Ou vai se dobrar? Vai ouvir as chacotas, as zombarias? Porque não... Ei, escuta, vou encerrar. Não faz sentido para eles. Não faz sentido para eles. Experimenta. Vai lá. Seja machão. Seja machona. Vai lá. Vai falar assim: não, daqui para frente, daqui para frente eu sou crente. Daqui para frente eu ando desse jeito. Eu vou construir minha vida no Senhor. Escuta. O que tu vai ouvir? Pá! Não acredito, virou crente. Não acredito, virou crente, irmão. Viu? Ouve. Ele está concentrado. Ouve. Mas fique em paz. Continua construindo. Porque o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés.
Ouvir zombaria foi bom? Ouvir zombaria foi bom? Não, foi ruim, machuca, dói. Andar na rua, uma criança de 9 anos, andar na rua com teu pai e a tua mãe, com a Bíblia embaixo do braço, com teu irmão com 4 anos de idade, e ouvir as pessoas na rua dizendo, vai crente, aleluia, irmão. Ou andar na rua ouvindo isso, irmão, é ruim, dói, não é bom não, faz mal. Mas eu não me dobrei, eu continuei firme no Senhor, porque eu sabia que o Senhor é fiel para cumprir as promessas dele, e está construído, não é bom? É bom perder pessoas quando você decide construir? Não é bom não, senhores, não senhoras. É bom ouvir chacota, ouvir zombaria quando você está construindo algo. Uma família não é bom não, é ruim, faz mal. Mas mais cedo ou mais tarde a arca está pronta e você vai ser abençoado pelo Senhor. Porque o diabo é meu Deus. Baixo do meu pé, irmão. Sabe onde é que foi a zombaria? Sabe para onde foi tudo? Baixo aqui do meu pé. Porque o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Agora, para encerrar, deixa eu falar com você. O que você precisa que vá para baixo do seu pé hoje aqui? Ou fala de você que já tem coisa embaixo do pezinho aí? Hein? Pessoas aqui que viviam com depressão, que não dormiam de noite, tomavam um monte de remédio. Para onde foi os remédios, irmão? Está embaixo do teu pé. Você que estava com casamento separado, destruído, já não queriam mais olhar um na cara do outro, e hoje estão dois juntos, andam de mão dada, até dia dos namorados comemoram, flor pra cá, flor pra lá, glória a Deus. Cadê, irmão? Cadê a separação, a divisão, a desgraça? Cadê o ódio? Hein, rapaz? Cadê o ódio que um tinha do outro? Cadê o ódio que o marido tinha da mulher, o ódio que a mulher tinha do marido? Cadê o ódio, irmão? Está embaixo do teu pé. Sabe o que ficou? Ficou o amor, a bondade, a misericórdia, a fidelidade. Sabe por quê? Porque o Deus de paz já esmagou o Satanás em muitos lugares na sua vida. Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé, gente. Glória a Deus, o Deus de paz. Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? Jesus é aquele que tem o poder de esmagar o diabo, esmagar o Satanás debaixo do teu pé. Aquele que já venceu o diabo, a morte, o pecado na cruz. Hoje ele tem o poder de vencer isso contra você, na sua vida, embaixo dos seus pés. Eu quero orar por pessoas aqui hoje, que agora, exatamente hoje, precisam que coisas do mal, do diabo, que hoje perturbam a sua vida, que vá para baixo dos seus pés. Se a palavra fez sentido para você, vença a timidez, vença a vergonha, vem aqui na frente, eu quero orar com você. Enquanto o louvor canta, vem aqui na frente. Pastor, fez sentido para mim, pastor. Pastor, eu tenho coisas que o diabo precisa ir para baixo do meu pé, tem coisas aqui. Então vem na frente, pode vir, sem timidez, pode vir na frente, eu quero orar com você. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Eu vou orar para vocês. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu não conheço a dor delas. Eu não conheço, eu não sei, mas Tu sabes. Eu não sei, Senhor, o que eles precisam, elas precisam que vá para baixo dos pés, mas é promessa Tua, Senhor, que o Senhor esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Por isso, em nome de Jesus, tudo aquilo que hoje eles percebem, elas percebem, que é a ação do nosso adversário contra a vida deles, tudo que eles percebem hoje, sentem hoje, que precisam, Senhor, que seja esmagado por Ti,
Eu te peço que em nome de Jesus, Senhor, vem com a tua presença hoje aqui entre nós. Tem misericórdia, atende o clamor dos teus filhos. Atende, Senhor, olha para eles. Tem misericórdia deles, Senhor. Estenda as tuas mãos sobre eles em nome de Jesus. E não permita, Senhor, que esse opróbrio permaneça, mas muito pelo contrário, que hoje na vida deles o diabo seja esmagado, na família, no casamento, nos filhos, no coração, nas enfermidades. Em nome de Jesus eu ordeno que toda ação do diabo contra a vida desses queridos irmãos e irmãs seja repreendido hoje em nome de Jesus. O Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Em nome de Jesus, ele não pode resistir contra a presença do Todo-Poderoso. Não pode. Atrair